Imagine agora, enquanto você se acomoda nesse espaço, que as luzes se apagam gradativamente. O ambiente se torna mais suave, quase como uma sombra gentil que envolve tudo ao seu redor. Você já se perguntou se alguma vez as árvores têm histórias para contar? Pois bem, hoje vamos explorar uma história antiga, uma história que se entrelaça com os destinos de deuses imortais. Atrás das glórias havia sombras, e no centro delas um pé de oliveira, majestoso e forte, ficou como símbolo de paz e prosperidade em tempos imemoriais. Antes de se ajeitar por aí, tire um instante para deixar seu like e se inscrever no canal, mas só se você curtir de verdade o que eu compartilho aqui. Aproveita e me conta nos comentários de onde você está assistindo e que horas são por aí. Adoro ver essa conexão com tanta gente espalhada pelo mundo. Agora, apague as luzes, ligue um ventilador para aquele som ambiente tranquilo e venha comigo embarcar na história desta noite. O olivar das deusas, como as brisas que sopram entre as folhas, traz com ele o aroma da sabedoria antiga. A imagem de um pé de oliveira, robusto e bem enraizado, se destaca contra o céu azul e brilhante de Atenas. Você pode sentir a brisa morna balançando os ramos e acariciando sua pele. É quase como se cada folha sussurrasse segredos de uma época em que deuses e homens coexistiam. A oliveira, símbolo de paz, foi um presente divino, o prêmio da competição entre Atena e Poseidon. Atena, a deusa da sabedoria, trouxe a árvore como símbolo de fertilidade e riqueza. Imagine você mesmo caminhando por aquelas ruas antigas, rodeado por cidadãos que olham para o céu em busca de inspiração. Qual gato esperto não ficaria encantado em ter um presente tão maravilhoso como a oliveira? Poseidon, por outro lado, não ficou satisfeito. Ele trabalhou duro para presentear os atenienses com um belo, mas ameaçador cavalo marinho, que você pode imaginar como um gênio das ondas. Mas o que os habitantes realmente desejavam era um lugar seguro para colocar raízes. E foi assim que, em vez de um cavalo, deram a Atena um merecido tributo. Essa metáfora é quase como a escolha entre um smartphone reluzente e um livro que pode levar você a lugares que nunca imaginou. Você consegue sentir a serena determinação daquele pé de oliveira, suas raízes se estendendo amorosamente pelo solo grego. Cada gomo, cada cinza de sua casca é um testemunho de séculos de adoração e reverência. É fácil esquecer que ao longo do tempo, guerras foram travadas e o mundo mudou com o ritmo de cada batida do coração humano. Neste espaço sagrado, onde a deusa da sabedoria fez sua morada, o odor da oliva madura se entrelaça com o fulgor das esperanças e sonhos de uma antiga civilização. Algumas pessoas costumam dizer que em tempos de crise, é em momentos de reflexão que encontramos nosso verdadeiro eu. Essa oliveira, tão resistente, poderia nos ensinar a importância de cultivar a paz. Então, ao pensar nela, imagine um casal passando por baixo da árvore, de mãos dadas, rindo enquanto compartilham sonhos e promessas de um futuro juntos, espelhando-se nas esperanças dos antigos atenienses. Esse mesmo pé de oliveira poderia, em um piscar de olhos, ter sido o lugar onde grandes filósofos se reuniam, debatendo sobre a vida, o universo e tudo o que existe. Imagina agora que este mesmo pé, testemunha dos conflitos e das alianças, também é um símbolo de persistência e transformação. Isso ressoa muito com como lidamos com nossas próprias dificuldades modernas. Se você der uma olhada ao redor, verá que muitas vezes as maiores lições vêm daquelas que enfrentamos. É ali, sob a sombra da oliveira, que podem nascer ideias inovadoras, soluções criativas e, quem sabe, até um amor inesperado. Atenas não era apenas uma cidade, era um centro cultural pulsante.
Essa árvore sagrada enraizada numa terra repleta de arte, filosofia e democracia, trouxe à luz a forma moderna como vivemos e pensamos. Por que não se remeter a essas raízes e imaginar como seriam as conversas que teriam ocorrido sob sua copa protetora? As palavras de grandes pensadores como Sócrates e Platão ecoariam entre os galhos, como se as folhas ansiosas estivessem ouvindo com atenção. Você pode quase ouvir o sussurrar do vento, trazendo seus pensamentos até nós. E a oliveira não é simplesmente uma árvore, é um símbolo atemporal que representa a conexão entre o passado e o presente. Um elo que nos convida a ser gentis e conscientes, mesmo quando a vida nos joga desafios que podem parecer imensos como o mar diante de um barco frágil. Não seria interessante imaginar que cada olivo plantado é como uma história não contada, esperando que alguém venha e descubra seu valor? Assim, venhamos a refletir sobre o que significa cuidar da nossa própria oliveira, nossos relacionamentos, nossas ideias, nossos sonhos. À medida que caminhamos ao lado da história, podemos nos perguntar: será que somos todos parte desta grande tapeçaria, onde cada fio colorido representa uma escolha, um desejo e uma decisão? Por fim, enquanto você se imagina debaixo daquela oliveira, com a luz filtrando-se suavemente entre as folhas, lembre-se de que, assim como a cidade de Atenas, todos nós também temos uma história única que merece ser contada. A oliveira, portanto, permanece como testemunha silenciosa e protetora. Continue a explorar essa relação profunda entre o que foi, o que é e o que poderemos construir juntos. E ao encerrar esse momento, que você possa se lembrar que mesmo em meio ao ritmo frenético da vida, a paz e a sabedoria sempre encontrarão um caminho para florir. E assim nossa jornada continua, entrelaçada nas raízes da história e nas esperanças do futuro. Agora, enquanto você se acomoda um pouco mais na sua poltrona confortante, feche os olhos e imagine um cenário que remonta a tempos antigos. Uma cidade vibrante, cheia de vida e pulsando com a energia de deuses imortais. Aqui, Atenas se destaca como um farol de civilização e pensamento. Mas dentro de seus portões dourados, um conflito se aproximava, como um relâmpago cortando a escuridão de uma tempestade que se forma bem ali, ao longe. A rivalidade entre Atena e Poseidon pulsava nas ruas, quase como um eco sussurrante que poderia ser sentido na brisa. Imagine a tensão no ar como a eletricidade que precede um aviso de mudança. Poseidon, o deus dos mares, com seu tridente em mãos, olhava para a terra fervilhante e vibrante sentado ao seu trono aquático. Ele era poderoso, com a força capaz de criar tempestades e terremotos. E lá está Atena, a deusa da sabedoria e da guerra estratégica, com sua armadura cintilante e uma coruja sob suas asas. Ambas as divindades adoradas pelos atenienses, mas cada uma oferecendo suas próprias doações, como presenteadores de um aniversário divino. Imagine-se ali, caminhando pelas ruas afundadas em conversas e rumores sobre quem se tornaria o patrono da cidade. O mar calmo e profundo sussurrava na costa, enquanto os cidadãos olhavam para o céu buscando uma pista, um sinal. Atena trazia não apenas sabedoria, mas oportunidades. E Poseidon, com suas ondas revoltas, prometia força e aventura. O que você escolheria? Um mar de possibilidades ou uma areia sólida sob seus pés? A disputa entre eles, um espetáculo, quase como uma peça de teatro envolvente, onde cada ator tinha seu papel crucial a desempenhar. Atena, vestida para a batalha, levantava seu elmo e olhava com determinação. Poseidon, o maestro das águas, ria e preparava seu tridente, pronto para agir. Você pode quase ver a energia fluir entre os dois, como uma corrente elétrica,
enquanto as pessoas ao redor ansiosamente debatiam e esperavam. As conversas nas praças, a excitação palpável em cada esquina, o destino da cidade parecia dependente da resposta a uma única pergunta: quem poderia oferecer algo realmente valioso? Poseidon ofereceu um cavalo magnífico e reluzente, um símbolo de força e conquista. Atena, por outro lado, trouxe a oliveira, uma árvore que floresceria e daria frutos a cada ciclo. Não é curioso como escolhas se entrelaçam? Um cavalo selvagem que poderia carregar a cidade para a guerra, ou uma árvore que proporcionaria alimento e abrigo para a vida. Assim, todos se perguntavam: o que realmente importa, a força ou a sabedoria? E à medida que as tensões aumentavam em Atenas, a cidade quase se tornava um ser vivo, pulsando com a emoção coletiva. Imagine a agitação das vozes, a expectativa quase palpável. As ruas eram como artérias que transportavam o sangue ardente de esperança e incerteza. Não é algo bonito? A sombra da própria rivalidade divina, moldando a cultura ateniense, afetando decisões cotidianas, desde a arte até a filosofia. Em cada escultura que se ergueu, em cada poema que foi recitado, existia a marca indelével de Atena e Poseidon. Eis que, em meio a tudo isso, podemos refletir sobre quão semelhante é essa rivalidade ao que vivemos hoje. São as escolhas que enfrentamos com capes e rivalidades, seja no universo corporativo, nas disputas políticas ou nas possíveis parcerias. Cada um de nós tem um pouco de Atena e Poseidon dentro de si. A luta entre a razão e a emoção, entre escolher o pragmatismo ou se deixar levar pela paixão. Essa mesma luta que consome os moradores de Atenas pode muito bem ser a nossa. A partir da competição entre os divinos, a essência ateniense se moldava como um artista trabalhando em um pedaço de argila. Ao longo das ruas, a rivalidade se transformava em arte, inspirando escultores a criar estátuas que capturavam a beleza de ambas as divindades. Imagine por um momento um artista se dedicando a esculpir um trono com os traços de Poseidon do lado esquerdo e uma coruja de Atena do lado direito. Assim, a cidade começava a entender que não era apenas uma questão de escolher um lado. Era sobre integrar essas forças, como o céu e o mar se encontrando na borda da praia, criando uma dança única de vida. E aqui, sob a sombra do poder divino, a filosofia começou a florescer. Os pensadores, observando a dualidade de Atena e Poseidon, se questionavam: o que é a verdadeira força? A sabedoria pode ser a verdadeira fonte de poder? Ou seria a paixão desenfreada? As ideias se entrelaçavam como as raízes de uma árvore antiga, gerando um solo fértil para o crescimento do conhecimento. A rivalidade não só moldava a cultura ateniense, mas também se tornava um reflexo da própria humanidade. À medida que os cidadãos buscavam responder à pergunta eterna de como equilibrar esses dois mundos, Atenas se tornava um centro de aprendizado e inovação. E isso você pode ver em qualquer esquina da cidade. O diálogo, o debate, a busca pela verdade, aquela busca ardente quase como uma chama que nunca se apaga. A terra que um dia foi sagrada, cultivada por Atena, agora florescia com sabedoria, mesmo na presença da força radical de Poseidon. Todos buscavam um pedacinho de cada divindade, como se, ao reunir as virtudes de ambos, pudessem forjar um caminho mais harmonioso. Imagine como seria, nas calorosas tavernas, homens e mulheres discutindo não apenas sobre devoção, mas sobre o que a vida deveria ensinar-lhes a cada dia. Então você se vê agora, sentado à mesa, desfrutando de um vinho produzido sob a luz da oliveira, ouvindo histórias de deuses e heróis que ecoam nas paredes. E enquanto os copos tilintam, ecoando as vozes do passado, cada brinde se torna uma celebração da vida e da sabedoria.
A filosofia ateniense nos lembra que a verdadeira força reside na capacidade de unir, de reconhecer a importância de diferentes perspectivas. Nessa complexidade, encontra-se a beleza de fazer parte de algo maior. E assim, enquanto a rivalidade entre Atena e Poseidon se desdobrava em inevitáveis consequências, a cidade dançava com a ambiguidade que a vida exige. Atenas se tornava um vivo laboratório onde toda emoção, ambição e até mesmo a rivalidade poderiam ser combinadas para criar um futuro promissor. Uma mistura doce e amarga, um lembrete de que em cada coração há espaço para a razão e a paixão. Ao final do dia, lembre-se de que a rivalidade entre essas duas divindades, tão distintas em suas ofertas, moldou não apenas uma cidade, mas todo um legado. À medida que você se despede dessa jornada, saiba que a tensão entre forças opostas não é apenas um elemento de antiguidades. Ela flui ainda em nossas vidas e decisões, convidando-nos a carregar dentro de nós a força de Poseidon e a sabedoria de Atena. E assim, enquanto você se levanta, leve consigo a luz dessa eterna dualidade. Você se encontra em um campo tranquilo, na antiga Atenas, enquanto o aroma da terra fresca paira no ar. À sua volta, um sopro suave de brisa traz consigo o eco de risadas e conversas. A cidade, com suas raízes nas colinas e seu futuro brilhando nas folhas dos olivais, se desenvolve como uma criança que aprende a andar. As primeiras moradoras e moradores atenienses são como os galhos da oliveira, se entrelaçando, cada um com sua própria história, mas todos parte de uma trama maior. Imagine-se caminhando pelas trilhas que serpenteiam entre as árvores. Você pode sentir o solo morno sob seus pés, a terra que alimenta não só as plantas, mas os corações e as almas dos camaradas que ali vivem. As oliveiras são como sábias anciãs, guardando segredos e histórias que vão além do tempo. Os atenienses sabiam que sua vida estava conectada a esta terra. Essa relação era mais do que apenas utilitária, era quase mística. Cada colheita, uma celebração. Cada semente que brotava, uma bênção. Os grupos variados que habitavam Atenas se mesclavam, não apenas como vizinhos, mas como uma grande família. Um bando de tribos, cada uma trazendo seu próprio modo de vida, suas crenças e tradições. Você pode ouvir as histórias sendo contadas ao redor das fogueiras, como folhas sopradas pelo vento, dançando em torno das chamas, refletindo um conhecimento coletivo. Eles falavam de como aprenderam a cultivar a terra, respeitando o ciclo das estações, quase como se dançassem com a natureza. As mulheres e homens caminhavam lado a lado, cada um contribuindo de sua maneira. A presença das oliveiras não era apenas uma questão de alimento, era quase como uma mãe eterna, oferecendo sombra nos dias quentes e tranquilidade nas noites serenas. Assim como hoje muitos buscam refúgio em um parque, os atenienses se reuniam sob as copas largas das oliveiras. Ali trocavam ideias, risos e até sonhos. Era um espaço para pertencimento, onde cada folha parecia responder com um sussurro àqueles que buscavam consolo. Os moradores de Atenas eram como jardineiros de suas próprias vidas. Eles cultivavam não só a terra, mas também as relações humanas. As interações eram como o crescimento das plantas. Às vezes floresciam em amizade, outras vezes enfrentavam tempestades. Mas era em meio a essas dificuldades que eles se fortaleciam. O fato de ser uma cidade colonizada por várias tribos trazia uma doçura à disputa. Afinal, em cada batalha pelo espaço e pelos recursos, havia um compartilhamento, uma mistura de afetos e rivalidades. Suios mergulhados em festas de colheita, onde o vinho escorria como as histórias da cidade, ungidas pela alegria do sucesso coletivo.
Podemos comparar isso às festividades modernas, quando amigos se reúnem para celebrar pequenas vitórias. As risos e celebrações traziam uma sensação de união, que é algo que ressoa até hoje, como um refrão que nunca sai da cabeça. Essas ocasiões eram a linha tênue que conectava o passado ao futuro. Você pode ter a sensação de que, em uma celebração, a própria terra poderia vibrar com as canções e danças. Os atenienses, em sua busca pelo desenvolvimento, aprendiam a arte do equilíbrio. O aproveitamento da natureza se tornava cada vez mais consciente, como um delicado diálogo entre os humanos e o mundo natural. Cultivar a oliveira era uma forma de manter vivo o espírito da cidade, um lembrete constante de que a verdadeira riqueza reside na simplicidade. E assim, Atenas começava a florescer, como um ritmo próprio, como um rio que flui serenamente. Rios de interações, de respeitos mútuos, nuzidos de tribos e costumes diversos. Cada passo que você dá ali ressoa como um eco a partir de tempos imemoriais. A percepção de que cada grupo trazia sua contribuição, sua própria fragrância à cidade, se assemelhava a um grande banquete, onde cada prato representa uma cultura, uma história, um sabor único. Enquanto você lê isso agora, imagine a natureza cobrindo-se de vida, em cores brilhantes e cheiros envolventes. As folhas das oliveiras balançam suavemente, quase como se estivessem acenando para você. Os habitantes de Atenas se alimentavam não só da terra, mas da conexão que construíam entre si e com o ambiente ao redor. Assim como buscamos nosso lugar no mundo hoje, trocando experiências e construindo laços, eles também buscavam um sentido de pertencimento. A cidade, com suas raízes firmes, abrigava sonhos e esperanças, como um abrigo seguro que aquecia os corações. As conversas à sombra das oliveiras eram como ramos, entrelaçando histórias de vitória e superação. Você pode quase ver o brilho nos olhos daqueles que estavam ali, compartilhando um pedaço de pão fresco e um copo de vinho doce. Existe uma beleza nessa simplicidade. Pode te lembrar de como hoje reunimos amigos para um piquenique ou um jantar, onde cada garfada é um pedaço de história a ser dividido. Com o passar do tempo, as colinas ao redor viam as construções se erguerem e as pessoas se unirem por um objetivo comum. A cidade começou a se definir não apenas pela força de seus habitantes, mas pela conexão que cada um sentia ao fazer parte desse grande organismo pulsante. A oliveira, testemunha atenta, tornou-se um símbolo desse crescimento mútuo. Você a vê ali, imponente e eterna, proporcionando frutos, sombra e um espaço de reflexão. É como se dissessem: o verdadeiro poder vem da união e do respeito. O cotidiano dos atenienses, portanto, não era apenas sobre sobrevivência, era sobre viver e prosperar. A cada amanhecer havia uma promessa de um novo começo, uma chance de cultivarem suas esperanças e sonhos junto com sua terra. Isso ecoa nas práticas modernas, quando buscamos nutrir não apenas o corpo, mas também a alma, em um mundo que tende a apressar o passo. Enquanto você passeia imaginariamente pelas ruas de Atenas, feche os olhos e sinta o pulsar da vida ao seu redor. A alegria nas vozes, o sabor do mel, a brisa que acaricia seu rosto, tudo isso se conecta à herança temporal de pertencimento. Você percebe que as bondades da natureza eram muito mais que alimento. Eram o oxigênio que alimentava as interações e as tradições, um lembrete de que tudo está interligado. E assim Atenas se firmava como a joia da Grécia Antiga. Um local onde a harmonia entre os habitantes e a terra era mais do que um ideal. Era uma prática viva, pulsando como os corações de seus moradores. A cidade não era feita apenas de edifícios e pedra, mas de experiências compartilhadas e sentimentos profundos,
como as raízes invisíveis que se estendem por baixo da superfície, solidificando o que é essencial. Através dessas interações, você pode sentir o modo como as verdades florais se cruzam entre passado e presente. A conexão e a comunidade, que antes eram para os atenienses uma forma de sobrevivência, hoje também se revelam indispensáveis para nós, nesta vertiginosa jornada moderna. Afinal, todos estamos buscando essa harmonia em meio à correria, como os antigos habitantes de Atenas, aproveitando cada gota de vida que a terra nos oferece. E ao final do dia, a oliveira, daquela primeira colheita, ainda ergue suas folhas, como se estivesse nos convidando a continuar essa história, a perpetuá-la em nosso cotidiano, para que possamos sempre lembrar que no entrelaçar de vidas encontra-se a verdadeira essência do que significa viver em comunidade. Assim, cada passos dados em Atenas ressoam não apenas nas memórias do passado, mas também na construção do futuro. Um futuro onde todos têm seu lugar ao sol, sob as sombras daquelas árvores eternas. Você está sentado em uma colina suave, olhando para a cidade de Atenas que se desdobra diante de seus olhos com uma beleza quase mágica. A luz do sol brilha lentamente, vestindo os edifícios com um manto dourado, enquanto a brisa calma acaricia seu rosto, levando consigo as murmurações de um tempo em que deuses andavam entre os homens. Neste dia, um momento especial está prestes a acontecer. Atena e Poseidon se prepararão para fazer suas ofertas aos atenienses, cada um tentando conquistar não apenas suas almas, mas o coração da cidade. A tensão no ar é palpável. Você pode quase ouvir os sussurros dos atenienses reunidos, cheios de expectativa. Todos falam em voz baixa, como se o próprio destino da cidade dependesse do que estava prestes a ocorrer. Os olhares curiosos e ansiosos se voltam para o espaço entre os deuses, onde suas ofertas serão reveladas. Cada um deles, carregando o peso de suas próprias promessas, está prestes a dar um passo adiante em uma dança divina que moldaria o futuro de Atenas. Você observa Poseidon com seus cabelos de ondas profundas se aproximando da multidão. Ele não é apenas um deus do mar, é a força bruta da natureza. Você pode sentir sua presença como uma tempestade se formando no horizonte. Ele ergue seu tridente e você percebe que não é só uma arma, mas uma extensão de seu poder e majestade. Ao apresentar sua oferta, um poço de água cristalina, fresca e vibrante brota do chão. A multidão exclama em admiração. A água representa vida, sustento, uma promessa de fartura. Para eles ela é tão preciosa quanto o ouro, e você pode ver a esperança se acender nos olhos de cada um. Mas ao mesmo tempo a imagem de Atena surge tão calma quanto uma noite estrelada. Ela é a deusa da sabedoria, da estratégia, da calma em meio à tempestade. Enquanto Poseidon apresenta sua oferta chamativa, Atena simplesmente sorri, oferecendo um pequeno olival carregado com frutos do óleo mais puro. O cheiro do azeite fresco se espalha pelo ar, uma oferta simples, mas cheia de significado. Esse óleo é mais do que um alimento. É uma fonte de luz que pode guiar os moradores da cidade em meio à escuridão. Pense por um momento na importância desses elementos. Na vida cotidiana, a água é essencial. Sem ela não podemos viver. Ela é a chuva que nutre, o rio que flui entre as terras. Por outro lado, o óleo, com sua luz brilhante, representa um poder espiritual, uma conexão com o divino. Em um mundo moderno onde buscamos equilíbrio entre trabalho e vida, entre razão e emoção, você pode ver como essas ofertas falam diretamente ao que somos. Esse paralelo é claro. Em nossas vidas, desejamos tanto a água da sobrevivência quanto o azeite da iluminação.
A cena diante de você é como um convite para refletir. Quando as pessoas olham para Poseidon, atraídas pela promessa do mar e sua vastidão, elas esquecem que a segurança está na inteireza. As ondas podem ser traiçoeiras, a força pode cegar. Já a informação que Atena oferece, em sua simplicidade, é um chamado à sabedoria. Ao fazer essa escolha, os atenienses não estão apenas optando por um deus, mas por uma maneira de viver. A agitação da cidade ecoa em seus ouvidos. Você pode ouvir murmúrios como o suave zunido das abelhas rodeando as flores. Os cidadãos pesam suas opções, cada um lutando para encontrar o que ressoa mais com suas esperanças e sonhos. Os mais jovens olham fascinados para o tridente de Poseidon, sonhando com aventuras em alto mar, enquanto os mais velhos, que conhecem os perigos do mar, inclinam-se mais para a oferta de Atena, buscando um futuro sustentado pela sabedoria. À medida que a decisão se aproxima, você pode sentir a terra sob você vibrar suavemente. Arior Harating Timor Jesus Brist that has been. Nesse Wargern Jusberg Grade Venyi, Argern Brace do que Step foi do mundo sério. O Olival de Atena oferece uma promessa de riqueza sustentável. É um convite para compartilhar, para aprender, para crescer juntos. Preservar a terra para gerações futuras faz parte desse pacto. O azeite se torna simbolicamente a luz que alimenta a mente, trazendo segurança, enquanto a água de Poseidon representa a abundância imediata, mas também a tirania do momento. Se imaginarmos um mundo moderno, esses mesmos dilemas ainda vivem dentro de cada um de nós. Como escolhemos viver? Em busca de paixões efêmeras ou construindo legados que durem além de nós? Quando tomamos decisões que moldam nossas vidas, não somos diferentes dos atenienses. De alguma forma, somos todos hóspedes sob os olhares dos deuses, buscando sempre significado e propósito nas ofertas que a vida nos apresenta. Os olhares das pessoas se entrelaçam, como ramificações em uma árvore. Você percebe que cada decisão que um ateniense toma vai ecoar por toda a cidade. Quando alguém escolhe o que realmente ressoa em seu coração, isso não apenas molda seu próprio futuro, mas reverbera entre todos os outros. A comunidade cresce e arde em unidade. Atenas é um organismo, pulsando em harmonia com suas escolhas e suas lutas. E quando a hora da decisão finalmente chega, pessoas se levantam, sussurrando, trocando olhares. Você sente que a cidade inteira está unida em uma única respiração. A sensação é quase elétrica, como uma expectativa que preenche o ar. Para quem oferecerão seu coração e sua devoção? O tridente que promete poder a qualquer momento, ou a oliveira que promete sabedoria e clareza? Você percebe que não se trata apenas de aceitar uma oferta, é um diálogo, uma conversa eterna entre deuses e homens. É um lembrete de que o que realmente importa é a conexão entre todos nós. Não é apenas sobre água ou azeite, mas sobre como essas escolhas moldam a narrativa da comunidade, como um fio tecido em um grande tapeçário que narra a história da vida, da luta e da esperança. Neste momento decisivo, um silêncio profundo cai sobre a multidão. As palavras são desnecessárias. O coração da cidade bate forte, pulsando com uma energia vibrante. Na sua mente, você pode quase ver a balança se equilibrando, cada lado pesando, cada emocionalidade sendo sentida. O que acontece a seguir não é apenas um sinal de fé, mas uma escolha que ressoará por toda a eternidade. A cidade de Atenas, ali na colina, é um símbolo eternamente vivo, onde as escolhas de hoje moldam os olhos do futuro. Você sente a presença dos deuses realmente testemunhando a entrega dos atenienses. Cada uma das almas esperançosa encontrando seu lugar sob os olhares benevolentes de Atena e Poseidon.
E assim, à medida que as vozes começam a se erguer em uníssono, você percebe que não se trata apenas de deuses, mas de sonhos. Não apenas de escolhas, mas de quem queremos ser. O que reverbera em seu coração é mais do que uma decisão. É um eco que poderá ser ouvido pelas gerações vindouras. E por isso, a oferta de cada um, mais do que de feito, se transforma em um pacto sagrado com a própria vida. Atenas com suas oliveiras e mares que amor. Vai você que agora se entortar esse momento eterno. Imagine-se em um espaço tranquilo, onde o murmúrio da cidade ecoa ao longe, mas aqui o silêncio traz uma serenidade que abraça seu ser. Você respira profundamente, sentindo a brisa leve que desliza como um sussurro pelas folhas das oliveiras que cercam Atenas. Neste ambiente, onde o passado se entrelaça com o presente, você começa a sentir um calor que vem de dentro, uma intensidade silenciosa que clama para ser ouvida. É um chamado das mulheres de Atenas, aquelas cujas vozes frequentemente eram ofuscadas pelas enormes sombras dos deuses e dos homens. Mas apesar das correntes da sociedade, elas resolvem se levantar. Neste momento, elas são a força que brilha como o azeite fresco da oferenda. Imagine-se ao lado delas, percebendo a determinação que floresce como um jardim oculto. Cada uma dessas mulheres, apesar de viver sob um sistema que limita seu poder político, esconde em seus corações um desejo intenso de mudança. Elas observam a competição entre Atena e Poseidon, com olhos que refletem sabedoria. Sussurros se espalham entre elas, mensagens não ditas que ecoam como ondas suaves tocando a margem. A sabedoria, dizem umas às outras, é superior ao poder bruto. O que queremos para nossas filhas não é apenas sobrevivência, mas também crescimento. Sinta essa energia vibrante ao seu redor. É um tipo de empoderamento que ressoa através das eras. Para elas, apoiar Atena não é apenas uma escolha pela deusa da sabedoria, é uma afirmação da própria vida. Elas estão se conectando a um princípio mais profundo, um fio indestrutível que une seus destinos. Não é uma questão de ser vista nas assembleias com um voto, mas uma luta por voz e respeito, um ecoar de seus desejos que vai além do espaço físico da cidade. As mulheres atenienses, ao escolherem Atena, fazem mais do que apoiar uma deusa. Elas se unem a uma ideia, uma mudança que iluminará os caminhos de futuras gerações. Enquanto você se perde nessa teia de pensamentos, pode quase ouvir as conversas clandestinas que desenrolam entre as mulheres dos lares. Esperanças e sonhos perfumam o ar, como o aroma de um bom azeite de oliva. Elas falam sobre a necessidade de serem ouvidas, sobre como se sentem aprisionadas, mas observadoras. Assim como as oliveiras que sobreviveram em tempestades, suas vozes começam a brotar, firmes e decididas. Atenas se torna uma extensão dessa luta, um símbolo de inovação e resistência. Com cada passo, elas vão se aproximando de um novo futuro, um que as permite não apenas sonhar, mas plantar suas sementes de esperança. Pense sobre os desafios que elas enfrentam. O mundo à sua volta pregava a submissão, uma vida orientada pelos desejos e decisões dos homens. Mas mesmo nesse cenário, havia um espaço para a subversão. Mulheres com suas mãos enlameadas da terra, que amavam, nutriam e cuidavam, trazem nas veias um espírito indomável. Assim como a água dos rios que desaguam no mar, cada uma contribui com sua própria sabedoria, combinando-se para criar um novo fluxo que pode mudar o curso da história. Nesse entrelaçar de raízes, você percebe que o empoderamento das mulheres não é apenas uma frase de efeito. É uma revolução silenciosa que ecoa em cada esquina da cidade, como os passos de um exército sutil marchando em direção à mudança.
Sinta o pulsar de suas vozes se unindo cada vez mais. É um sussurro, uma canção que se eleva acima das vozes masculinas. Em Atenas, cada mulher que se lança nessa jornada pega um pouco da coragem de Atena e faz dela sua própria, fortalecendo-se mutuamente. Você pode quase vê-las em círculos, tocando as mãos, seus rostos iluminados pela luz da manhã, compartilhando ideias e planos, e alimentando um fogo interno que brilha mais de qualquer sol. E assim o que poderia ser uma competição de deuses e homens se transforma em um profundo, onde as mulheres, mesmo sem palavras, falam alto e claro. Quando as decisões chegam até você, é como um instante em que o azeite se derrama sobre a comida, trazendo sabor e alegria. Cada mulher que faz a escolha de apoiar Atena deixa uma marca sutil, mas significativa na narrativa de Atenas. Elas se tornam as matriarcas dessa nova era, colocando um valor inestimável na sabedoria e na reflexão. E assim, mesmo que seus nomes não sejam registrados em mármores frios, suas almas ecoarão através do tempo. Elas abrem espaço para que outras mulheres possam ser ousadas, que busquem não apenas ser visíveis, mas significativas. Enquanto você caminha pelos corredores do passado, é como se visse um jardim de flores silvestres crescendo entre as pedras. Cada escolha que essas mulheres fazem é uma pétala que resplandece na luz, desafiando as normas e lutando como guerreiras. Elas não são apenas espectadoras, mas participantes ativas da criação de um novo mundo. Mesmo sem autoridade formal, sua influência profunda molda a cidade ao seu redor. O amor por sua deusa, por sua cidade, por suas filhas se transforma em um cântico de força que ressoa no agora. E enquanto seus corações pulsam como um tambor, você sente a energia da união. É uma irmandade, uma comunidade que desafia as convenções. As mulheres de Atenas, com suas vozes entrelaçadas, criam uma sinfonia que não pode ser ignorada. Assim como os ventos que dançam entre as árvores, elas fazem a diferença. Elas provocam uma mudança cultural que transcende os limites de Atenas. O empoderamento de hoje é um legado para o amanhã. Ares e Zeus podem ser fortes, mas a verdade é que neste momento, nada é mais poderoso do que uma mulher que acredita em si mesma e nas suas escolhas. Neste momento de reflexão, você percebe que a voz das mulheres não é apenas um eco distante, mas agora um trovão que reverbera. Elas começam a ver o que podem se tornar, inspirando-se na coragem de Atena, que ali no céu se transforma em um farol. Assim como o azeite brilha na luz, cada escolha delas se transforma em luz. Essa luta não é apenas delas, é uma semente que, uma vez plantada, continua a crescer. E ao escolherem um futuro de sabedoria, geram as bases para uma sociedade que ao longo dos anos será mais inclusiva. À medida que a cidade se transforma, você sente que está vendo a história se desdobrar diante de seus olhos. As mulheres fazem história mesmo na sombra. Elas se tornam o pilar, a força vital que sustenta o sonho coletivo de um futuro mais brilhante. O universo ao seu redor se agita com a sinfonia de esperanças, desafios e conquistas. Neste instante, você se dá conta de que toda grande revolução nasce de um desejo profundo. E as mulheres atenienses, com sua escolha por Atena, não só mudaram suas vidas, mas também reescreveram o próprio destino da cidade, que é um dia a joia do mundo. É neste campo fértil de imaginação que os sonhos se tornam realidades e as vozes são ouvidas, mesmo sem palavras. Imagine a brisa suave que corre entre as colinas de Atenas, enquanto a cidade se prepara para um evento que está prestes a mudar seu destino. Sinta a eletricidade no ar, a pulsação que traz uma mistura de expectativa e apreensão. Está acontecendo algo maior do que a compreensão humana.
algo que envolve deuses e homens. Agora os seguidores de Atena e Poseidon começam a se mover, as energias começando a se chocar como ondas que acumulam força no mar. A cidade, com seus edifícios de mármore brilhante, torna-se um cenário perfeito para essa batalha cósmica. Você pode quase ouvir os murmúrios nas praças, as vozes sussurrando entre as pedras antigas. Seres humanos que, mesmo sem poder, sentem a pressão do conflito neles. Eles já tinham visto os efeitos dessas lutas divinas. As tempestades que arrasavam os campos, as secas que faziam as colheitas murchar e os terremotos que rachavam a terra eram mais do que simples fenômenos naturais. Eram representações viscerais do que acontecia entre os deuses. Agora, a batalha se desenrolava diante de seus olhos. Os atenienses sabiam que quando os deuses brigavam, o mundo mortal sentia as consequências. A desarmonia entre Atena, a deusa da sabedoria e da estratégia, e Poseidon, o deus do mar e dos terremotos, se manifestava nos elementos. Era como uma tempestade que se formava lentamente no horizonte, uma concentração de nuvens escuras brotando de um céu outrora claro. Você pode sentir a tensão. É palpável, como o sabor salgado das ondas que colidem nas rochas. Enquanto você observa, imagine as multidões nas ruas, o povo atônito e intrigado. As pessoas já estavam acostumadas a observar os caprichos dos deuses, dançando entre o medo e a veneração. Mas agora, a batalha que se aproximava não era apenas uma fábula antiga, era uma realidade tangível e emocionante. Como um filme que começa a ganhar vida, cada cena vibrando com adrenalina, você é puxado para a narrativa. Os seguidores de Atena, inspirados pela força da lógica e da estratégia, buscam se unir num exército coeso. Eles se prepararam, arrebanharam suas armaduras e armas, um simbolismo de sua resolução. As espadas brilhantes refletindo a luz do sol que se esconde nas nuvens, como a esperança de um novo dia que ainda não chegou. Já os seguidores de Poseidon, enraizados nas tradições do poder e da força bruta, tomam formas imensas e impetuosas, como ondas que se erguem determinadas a causar destruição. O choque dessas ideologias se transforma em um espetáculo poderoso, onde a razão e a emoção colidem. Nesse cenário vibrante, você é um observador privilegiado. Você pode sentir a adrenalina em seu corpo. O coração acelera um pouco, como se estivesse prestes a vivenciar algo histórico. As batalhas no passado, embora mitológicas, ecoam verdadeiramente. As narrativas estão ali, vivas na sua mente. Lembra-se das conversas que ouviu sobre como os ventos eram causados por deuses que se enfureciam? Essa crença viva e pulsante estava prestes a se revelar mais uma vez. Você percebe que essas guerras não eram meras histórias, mas lições disfarçadas da vida real. Ensinar a humanidade sobre o equilíbrio necessário no mundo, interligando as forças da natureza e da razão. Então, enquanto essa batalha se aproxima, você se pergunta: qual será o resultado? Dentro de si há uma melodia de esperança. As pessoas podem decidir seu destino, mesmo quando os deuses se envolvem em suas querelas. É uma incrível ironia. As forças da natureza e da intelectualidade estavam em conflito, mas havia uma chance de reconciliação. Em cada golpe das espadas que ecoam no ar, há um convite para refletir sobre o que realmente significa ser humano. O que é realmente o poder, se não a habilidade de fazer escolhas, mesmo quando outros podem querer controlá-las? A batalha entre Atena e Poseidon não é apenas física. É um embate de ideias, uma guerra dos mundos que ecoa através dos séculos. E assim você percebe que o que importa não é apenas quem vencerá, mas como este evento se insere na grande tapeçaria da vida. Essa luta representa o clamor da própria alma.
A busca por equidade em um mundo onde as divindades parecem brincalhonas e distantes. Este é o dilema existencial que cada um de nós enfrenta em diferentes momentos da vida. Os gritos de batalha começam a ressoar, como o som vibrante de um tambor ecoando nas montanhas. As espadas se encontram em uma dança mortal, e você é parte disso de alguma forma. Olhando, sente-se como se estivesse numa celebração, uma expressão da luta humana que sempre existiu, apesar do poder que os deuses acreditam ter sobre nós. Cada movimento é uma declaração de liberdade, um lembrete de que mesmo quando os céus parecem escurecer, ainda há um fio de esperança que pode surgir, como o sol que se levanta após a tempestade. Agora, enquanto os deuses batalham, é fácil entender como os atenienses viam o mundo ao seu redor. Eles se sentiam conectados aos fenômenos naturais, como a chuva que trazia vida ou as tempestades que destruíam. Tudo fazia parte de uma grande narrativa, onde cada dia é uma nova folha virada, cheia de possibilidades. E nesse tapete vibrante de realidades, as guerras entre deuses eram uma forma de compreender o imprevisível. Você também se dá conta de que, assim como as tempestades que podem destruir, elas também podem trazer renovação. O que acabará se desdobrando ali não é apenas destruição, mas transformação. O conflito traz aprendizado, evolução. O ciclo da vida continua, ressoando como um mantra. O embate entre Atena e Poseidon é repleto de significados ocultos, oferendas a serem descobertas, cada flecha lançada e cada cicatriz deixada, presenteando a história humana com lições valiosas. E assim, ao observar esta grande calamidade, você sente uma paz nas tempestades. Mesmo quando as vozes rugem e os ventos sopravam, um eco de certeza se instala. A batalha entre os deuses é uma linguagem própria, um diálogo que transcende o ódio. Um campo de jogo onde o que está em jogo é mais do que apenas poder, é a própria essência da vida, e sua luta por um entendimento maior sobre o que significam as forças que moldam suas vidas. No final, quando essa batalha se acalmar e a poeira assentar, você é deixado com a curiosidade. O que os atenienses aprenderão com isso? A vida é complexa, cheia de nuances. O resultado poderá ser um recomeço ou uma continuidade. Mas em cada passo que eles dão, uma conexão silenciosa se forma, um reconhecimento de que por trás de toda aquela batalha há um desejo comum de compreensão e paz. Em cada destroço e em cada vitória, todos são afetados. Os deuses riem e choram, mas no fundo há sempre uma lição a ser absorvida. E quando isso finalmente acontecer, quando os sussurros das tempestades se transformarem em calmaria, você saberá que, entre o conflito de Poseidon e Atena, uma nova parte da história dos atenienses será contada. Porque essa batalha, meu amigo, não é apenas sobre ganhar ou perder, é sobre o que se faz após a tempestade passar. É sobre o crescimento que advém do caos e a beleza que surge das cinzas. E assim, neste palco majestoso, você é convidado a ser um testemunha, um participante numa narrativa que ressoa através do tempo, rica em sabedoria e cheia de vida. A tempestade havia se acalmado, mas o eco da batalha ainda ressoava pelas ruas de Atenas. Você pode ouvir os murmúrios dos cidadãos, um lamento coletivo que se entrelaça com as paredes de mármore desgastadas. É uma sinfonia triste, quase como uma canção de ninar que se tornou um lamento. Os olhos vazios de muitos atenienses refletem o desespero. Eles vagam lentamente, como folhas secas sopradas pelo vento, buscando abrigo, buscando a esperança que se esvaiu como uma névoa ao amanhecer. Imagine-se dentro de uma casa que já foi repleta de risos e alegria. Agora é uma concha vazia.
As paredes que antes ouviam conversas calorosas à luz das velas, agora testemunham um silêncio pesado. O cheiro de fumaça misturado com a terra se estabelece nas narinas, como um lembrete nostálgico das tempestades que passaram. As casas que um dia abrigaram sonhos estão agora arruinadas, marcadas pelo caos, como se os deuses tivessem brincado de esculpir a vida. As portas, agora arrombadas, permanecem abertas, tentando respirar, tentando se libertar da dor que as constrange. Crianças espreitam pelas esquinas com olhos grandes e assustados, o brilho da inocência lentamente se apagando. A inocência delas escoa como areia fina entre os dedos. Elas lembram os dias em que brincavam sob o sol quente, quando o mundo parecia um lugar seguro. Agora, seus rostos pequenos estão marcados pela confusão e pelo medo. Elas brincam de esconde-esconde com os ecos do passado, tentando encontrar conforto nas sombras, enquanto a cidade ao redor delas se transforma em um pesadelo. As mães, figuras trêmulas que um dia foram pilares de força, agora têm os ombros curvados sob o peso do sofrimento. Algumas tentam consolar suas crianças, enquanto outras simplesmente se sentam, imóveis, os olhos perdidos em um horizonte que não parece mais promissor. A cena é como uma pintura de um mestre, cheia de emoções cruas e vívidas. Querem acreditar que haverá um amanhã, mas a realidade é que muitos sentem que a vida nunca mais será a mesma. Suas esperanças se quebraram em 1000 pedaços, como cerâmica rachada ao chão, e o que resta é um misto de dor e resignação. Os atenienses que conseguem se mover pela cidade se envolvem em uma dança melancólica, uma coreografia que reflete a fragilidade da vida. Cada passo é pesado, como se a terra sob seus pés fosse feita de chumbo. Eles se movem em busca de alimento, uma tarefa que outrora era tão simples. Os mercados, uma vez públicos e vibrantes, agora são sombras de suas antigas vidas. Os vendedores gritavam ofertas, mas agora ecoam suas próprias preocupações, ensaiando um lamento por cada produto que um dia encheu as prateleiras. A comida é escassa e, quando encontrada, seu valor vai além do que poderiam imaginar. Você pode ver os rostos das pessoas. Cada expressão conta uma história. É como um mosaico, onde em cada fragmento há uma narrativa individual de dor. Um homem que costumava ser um ferreiro, suas mãos agora tremem não mais pelo calor do metal, mas pela incerteza. Uma mulher que uma vez teceu as mais delicadas peças de roupa, agora cujos dedos estão tão calejados que parece que as próprias fibras da vida se desgastaram. Esses rostos desenham um retrato tão profundo que a empatia brota no coração, como flores silvestres em um campo devastado. Como custa à humanidade ver seu próximo padecer? O que realmente podemos fazer diante disso, se não ouvir e sentir? Às vezes à noite, quando o silêncio se torna avassalador, os atenienses se reúnem em torno de fogueiras. As chamas dançam com a brisa suave e os murmúrios se tornam uma canção de esperança antiga. Eles compartilham histórias, lembranças de dias mais felizes. Uma dessas histórias pode falar sobre um festival que ocorria na Praça da Ágora, onde a vida pululava e a alegria flutuava no ar como um incenso sagrado. As risadas ecoavam e todos se uniam em celebração. Agora, com o mundo em ruínas, essas memórias se tornam âncoras, uma maneira de enfrentar a tempestade interna. Mesmo em meio ao desespero, as pessoas procuram algo para se agarrar. Imagine-se lá, ouvindo suas histórias. Você sente a profundidade dessas vozes, a dureza dos momentos vivos, como se cada um fosse uma onda que aparece em sua mente. A luta por um futuro brilha em seus olhos, mesmo que ofuscada pela escuridão que os envolve. Lágrimas misturam-se ao calor da fogueira, um símbolo de sua resiliência.
O amor pelas suas crianças, o desejo de um futuro melhor, tudo isso ainda arde junto ao fogo. É uma chama que se recusa a se apagar, mesmo quando a tempestade ameaçava levar tudo. Os atenienses se tornam os escritores de suas próprias histórias de sobrevivência. Eles se reúnem não apenas para lamentar, mas para encontrar força e coragem onde antes havia apenas desespero. Assim como as flores que brotam após o fogo, eles buscam resiliência. Cada um de nós tem essa capacidade de se levantar, mesmo quando as circunstâncias parecem insuportáveis. As noites se tornam longas e as estrelas no céu, uma lembrança de que o universo ainda existe ao seu redor. Elas piscam, brilhando como palavras não ditas que flutuam na escuridão. Um lembrete de que a dor é parte de nossa jornada. A vida pode mudar rapidamente, como o mar que se agita, mas o espírito humano é um farol que brilha na escuridão. Enquanto você observa essa cidade, pode perceber que cada ateniense carrega dentro de si um desejo ardente de que a paz retorne. Que a vida encontre o equilíbrio novamente, como as marés que vêm e vão. Essa luta é compartilhada, e mesmo que cada pessoa carregue sua própria carga, eles se apoiam mutuamente. Um braço ao redor do ombro, um olhar de compreensão, pequenos gestos que fazem a diferença e criam um laço indissolúvel. Então, mesmo em meio ao horror, surge uma centelha de esperança, como flores rebentando entre as rachaduras do asfalto. Assim como os ventos mudam e as estações giram, a batalha pode ressoar, mas não pode apagar a capacidade do ser humano de sonhar, de amar, de se levantar e lutar por um novo amanhã. Olhando para o horizonte escuro, você começa a entender que mesmo nas situações mais difíceis, a vida tem um jeito de se abrir como as pétalas de uma nova flor, teimosa e bela, em busca da luz. Mesmo quando a dor é forte, há sempre um espaço para renascimento, e é nesse espaço que a esperança reside. Enquanto os murmúrios e lamentos ecoam pela cidade, você sente que ali está a promessa de um novo começo, uma nova narrativa que, apesar do sofrimento, se recusa a se calar. O sol se pôs lentamente no horizonte, tingindo o céu com uma paleta de laranjas e violetas. As nuvens pareciam pintadas à mão, reverberando a calma após a tempestade. Você observa os atenienses, agora exaustos, mas com uma nova centelha nos olhos. A batalha, ao que parece, chegou ao fim. O clímax do conflito se desenrola como uma peça de teatro, onde os vencedores e perdedores se entrelaçam em uma dança melancólica. A cidade respira aliviada, mas também imersa em reflexões profundas. As ruas estão mais quietas, mas não emudecidas. Há um murmúrio no ar, uma conversa sussurrante que passa de pessoa para pessoa. O alívio é palpável, mas misturado com a dor das memórias. A vitória não era apenas um triunfo sobre o adversário, mas uma luta interna, uma batalha por identidade, por quem eram os atenienses agora, após tanta destruição. Esses pensamentos pairam como nuvens, carregados de significado. Imagine-se caminhando por essas ruas que já pulsaram de vida. A poeira ainda levanta, fazendo cócegas em suas narinas. Enquanto você repara nas marcas que o tempo e a guerra deixaram, nota que a recuperação não será apenas física, mas espiritual. O que é vencer se não aprender a lidar com as cicatrizes que permanecem? A vitória depois da batalha é semelhante a montar um quebra-cabeça. Você pode ter conseguido colocar todas as peças no lugar, mas sempre haverá uma parte do quadro que lembra o que foi perdido. Os generais e líderes agora estão reunidos, discutindo o resultado do conflito. Eles falam sobre astúcia, sobre estratégias que decidiram o curso da batalha. Na Grécia Antiga, a força bruta nem sempre era a chave para a vitória.
Muitas vezes, a mente era mais poderosa do que a espada. Você pode ouvir as vozes deles e cada palavra parece ecoar na sua alma. A sabedoria se tornou uma arma afiada. Assim como em nossos dias, onde a diplomacia e a persuasão muitas vezes transcendem as armas, o diálogo pode ser um campo de batalha igualmente feroz. Um dos líderes, envolto em uma capa ainda suja de terra e sangue, exprime seu alívio, mas em seus olhos há uma brasa de preocupação. A pergunta que paira no ar como os pássaros que agora retornam ao céu é: e agora, o que fazemos? Meditar sobre as consequências é como olhar um lago calmo e perceber que a tempestade ainda reverbera em suas profundezas. Os soldados perdem a noção de vitória quando encontram seus amigos feridos e suas casas em ruínas. Não existe verdadeira celebração quando se carrega o peso da perda. As vozes se entrelaçam numa sinfonia de incerteza. As noites que se seguem são longas e os atenienses se reúnem em torno de fogueiras, compartilhando histórias de bravura e sacrifício. Não apenas os heróis, mas também os desconhecidos, aqueles cujos nomes o tempo pode apagar, mas cujos atos são eternos. O calor das chamas espelha a esperança que ainda brilha nos peitos de todos. A batalha pode ter sido vencida, mas a guerra pela reconciliação e pela construção de um novo amanhã apenas começou. Você vê uma mãe que deixou seu lar à mercê das chamas, agora abraçando seus filhos. Os sussurros das crianças com seu riso tímido são como uma melodia que ecoa em meio aos lamentos. O amor persiste, mesmo quando as perdas são profundas. Comparando com a vida moderna, quantas vezes nos deparamos com desafios que parecem intransponíveis, e, no entanto, encontramos um espaço para o amor, um ponto de resistência em meio ao caos. As horas passam e os dias se tornam semanas. Assim como a lava que esfria e forma novas terras, os atenienses começam a reconstruir suas vidas. As lições extraídas da batalha se tornam pedras fundamentais. O que se pensava ser um ponto de virada se transforma em um renascimento. Você sente que mesmo em meio à destruição, há uma beleza em se reerguer. A cidade se transforma em um mosaico de esperanças renovadas, de laços entrelaçados e ações conjuntas. Os antigos templos, mesmo em ruínas, ainda erguem seus pilares, como se desafiando os deuses a se lembrarem do que é ser humano. Se existirem deuses que observam, provavelmente eles contemplam a resiliência e a coragem como suas maiores virtudes. A astúcia que salvou Atenas agora se reflete em cada passo dado em direção ao futuro. Cada gesto se torna um símbolo da capacidade de resistir, de lutar por um amanhã melhor. E você sente isso profundamente. Então, ao mesmo tempo que a cidade se levanta, um eco de perguntas ressoa no ar. Quem se torna o verdadeiro vencedor em tempos de guerra? Aqueles que permanecem em pé ou aqueles que, sacrificando-se, tornaram tudo isso possível? Essa reflexão te leva mais fundo, quase ao cerne do que significa ser humano. A capacidade de se unir na adversidade, de reconhecer o valor de cada vida, de cada história. Os atenienses aprendem a observar os rostos uns dos outros com novos olhos, agora mais ricos em compreensão. As cicatrizes não são mais marcas de fraqueza, mas emblemas de força e sobrevivência. Assim como flores que brotam entre as fissuras das calçadas, a vida continua. Em seus corações, uma nova história começa a ser escrita, com cada um desempenhando o papel fundamental. O alívio é uma brisa suave que sopra entre as pedras, mas as reflexões permanecem. O que foi conquistado deve ser defendido por meio do diálogo, da união e da empatia. Conflitos futuros não podem ser resolvidos a partir das mesmas estratégias que os trouxeram até aqui. As festas que antes enchiam a ágora com alegria precisam voltar a acontecer.
mas agora adornadas por uma nova sabedoria. Com cada dia que passa, você começa a notar que a cidade não é mais a mesma. As feridas ainda estão cicatrizando, mas há um compromisso coletivo em fazer de Atenas um lugar melhor. A história que se desenrola é uma lembrança de que, mesmo nas horas mais sombrias, a luz pode se infiltrar. E dessa luz floresce a esperança, um recurso tão valioso quanto qualquer vitória militar. Como uma janela se abre para um novo dia, assim também os atenienses abrem seus corações. A batalha é um capítulo encerrado, mas a história continua. Com coragem e astúcia, eles aprenderam que a verdadeira força não reside nas espadas, mas na capacidade de se unirem, de se levantarem juntos. O espírito de Atenas se renova, como a primavera que segue um inverno severo. E assim, em um suave sopro de esperança, a vida se instala novamente na cidade. Haverá mais desafios, sem dúvida, mas cada um deles será enfrentado com um coração valente, mente astuta e o amor pela comunidade que sempre os uniu. Você vê a cidade se reerguer como uma fênix que renasce das cinzas. Com o alívio da batalha ainda pulsando no ar, os atenienses voltam a caminhar pelas ruas. O cheiro de terra molhada depois da chuva traz uma sensação de frescor. A vida que parecia ter se dispersado, agora retorna devagar, como o sol que faz sua dança diária. À sua volta, surge um símbolo de renovação: a oliveira. Suas folhas verdes brilhantes tremulam suavemente com a brisa, como se sussurrassem promessas de paz. A oliveira, sagrada para muitas culturas, regulamenta o tempo com sua existência milenar. Em Atenas, a oliveira não é apenas uma árvore. Ela é um testemunho da história, é um marco de resiliência. Seu tronco robusto parece carregar o peso de gerações, e aqueles que se detêm por um instante para observá-la podem sentir a força de todos que vieram antes. Imaginando, você escolhe buscar a sombra de uma dessas árvores. O calor suave do sol contrasta com a frescura da sombra que proporciona. Ali você respira um ar diferente, carregado de esperança e renovação. O sopro do vento traz consigo a lembrança de antigos discursos e promessas, da democracia brotando no solo grego. Ao descer o olhar, você observa o chão coberto de folhas que caíram. Cada uma delas é um fragmento da história, uma marca do passado. Você se lembra da força que reside nas pequenas coisas, como o ato simples de recomeçar. As oliveiras cresceram resilientes entre os escombros da guerra. Elas têm a incrível capacidade de se adaptar, de prosperar onde muitos não se atreveriam a sobreviver. Você se dá conta de que, assim como os atenienses, essa árvore carrega em si um legado profundo. O simbolismo é como um abraço reconfortante. Quando as pessoas olham para a oliveira, veem mais do que uma árvore. Elas veem uma metáfora do que desejam e do que precisam. Paz, esperança e novos começos. E enquanto você permanece lá, envolto nessas reflexões, se detém para pensar em sua própria vida. Podemos muitas vezes nos sentir como as folhas secas no chão, desgastadas pelas lutas diárias. Mas assim como a oliveira renasce a cada primavera, também podemos recomeçar. A realidade é clara. As feridas você pode não ver, mas elas estão lá, nas entrelinhas de cada história. Na imersão na beleza simples da natureza, surge a interligação com o que sentimos e como encontramos força para seguir em frente. Ao olhar para o horizonte, nota-se uma leve coloração amarelada. São os campos de oliveiras que se estendem como um mar verdejante. A luz do sol faz com que as folhas refratem uma paleta de verdes e dourados, uma imagem de serenidade, como a frágil paz que agora cobre a cidade. Você se permite absorver essa visão, um bálsamo para a alma.
Sempre que os atenienses precisavam de sabedoria e inspiração, recorriam à oliveira. Por isso é tão especial. A oliveira, mais do que uma árvore, é um símbolo de um modo de vida, uma conexão com a terra e com os ciclos da vida. Talvez ao pensar na oliveira você se lembre de momentos de tranquilidade na sua própria vida, um pôr do sol suave, a luz do dia se despedindo e você ali em silêncio e contemplação. Essa mesma sensação é retornada por essa árvore ancestral. É um convite para o fortalecimento da mente e do coração, para abraçar as cicatrizes e continuar a florescer. Ao longe, um grupo de jovens riem enquanto compartilham histórias sob a proteção de uma oliveira. Você consegue ouvir as risadas ecoando com uma leveza maravilhosa, como a melodia suave do vento passando pelas folhas. Esses jovens não conhecem a dor das batalhas, mas estão imersos na pura alegria da juventude. Assim como as folhas que brotam na primavera, eles também crescem confiantes. Você se lembra de sua própria inocência. Isso leva você a moderar suas efrávalo. A oliveira, com suas raízes profundas, nos ensina que para cada um de nós há um caminho, um espaço onde a gratidão pode florescer. Observar essas interações enquanto a vida segue seu curso é quase como um ritual para você. Cada gesto, cada toque, cada risada compartilhada é um fio que tece um novo pano na tapeçaria da vida. Assim como as oliveiras, essas interações precisam ser cuidadas. Elas exigem atenção, amor e a coragem de enfrentar os desafios. Cada combinação de riso e silêncio é um lembrete de que a paz não é apenas um estado, mas um processo contínuo. Enquanto você se perde nessas imagens e sensações, um pensamento o atravessa. É a importância de compartilhar essa paz. A oliveira tem suas raízes firmadas na terra, mas é o seu fruto que alimenta as pessoas. Da mesma forma, a paz que se estabelece após a batalha deve ser nutrida para que floresça e se espalhe. Você pensa nas pequenas ações do dia a dia, nas conexões que fazemos. Cada ato de bondade é como um ramo de oliveira, unindo as pessoas. Uma lembrança de que a esperança pode crescer em todas as direções. Essa visão o leva a entender que viver em harmonia com o mundo é uma escolha, uma prática que requer constante autoexame. A oliveira nos ensina isso sutilmente, enquanto a vida continua seu curso. Permita-se ser envolvido por essa serenidade. Liberte-se do peso das expectativas e preconceitos. Na pureza de uma oliveira, podemos encontrar um novo significado, um novo jeito de estar no mundo. Quando a noite se aproxima e as estrelas começam a brilhar no céu, a oliveira se ergue com dignidade e beleza. A cidade agora repousa em um estado de calma. Os sons das pessoas se transformam em sussurros e os risos se tornam ecos distantes. Um sentimento profundo de união e esperança permeia o ar. É um lembrete de que a paz não é apenas a ausência de guerra, mas uma qualidade que devemos cultivar diariamente. Você se levanta, inclinando-se para tocar o tronco da oliveira. As rugas e texturas contam sua própria história, rica e cheia de vida. Você percebe que sempre haverá desafios a serem enfrentados. Mas como a oliveira, você pode encarar esses desafios com a certeza de que novas folhas brotarão, novas histórias serão escritas, e a cada recomeço, a irmandade e a paz florescerão. Assim como a sombra que você encontrou sob a árvore, a paz também é um refúgio, é um lar onde todos podem se encontrar. Com esse sentimento no coração, você se despede da oliveira, mas não sem levar consigo um pouco daquele espírito, um sopro de renovação e esperança para os dias que virão. Ao deixar a árvore sagrada para trás, você leva consigo a promessa de que, mesmo nas sombras, a luz da vida sempre retorna. Lo me farei de paz, Zolines Kunuará,
ecoando no tempo. Imagine que você está caminhando por uma praça antiga, onde ecos de sabedoria se entrelaçam com o murmúrio do vento. Ao olhar ao redor, você sente uma presença poderosa. É Atena, a deusa da sabedoria, da guerra justa e da estratégia. Por séculos, seu legado se projetou sobre a civilização ocidental, moldando pensamentos, ações e visões de mundo. A cada passo você pode quase ouvir os sussurros de seu ensinamento. Atena emerge da mitologia grega como uma figura resplandecente, cuja inteligência e coragem são quase palpáveis. Ela não é apenas uma deusa, ela é uma expressão do ideal humano, ligada não apenas à força, mas à contemplação. Imagine-a como um farol em meio à bruma, iluminando caminhos com sua luz serena. Ao refletir sobre o legado de Atena, você sente uma admiração pulsante, um reconhecimento de que suas lições transcenderam o tempo. Sua conexão com a sabedoria é fascinante. As histórias de Atena nos falam sobre decisões bem pensadas, sobre agir com discernimento, mas às vezes a vida nos arrasta em sua correnteza e esquecemos isso. Você pode visualizar um rio fluindo suavemente, mas com pedras que desafiam seu curso. Cada uma delas é uma escolha, uma estratégia, um momento em que é preciso pausar, observar e decidir. Atena é um lembrete de que a verdadeira força está em saber quando lutar e quando recuar. Quando olhamos para Atena, percebemos que ela é uma mestra não apenas em estratégia bélica, mas na arte de conciliar opostos. Pense no que isso significa em um mundo repleto de conflitos e disparidades. Os ensinamentos dela nos convidam a buscar harmonia. Além do campo de batalha, essa sabedoria se torna prática em nossas vidas diárias. Ao lidar com desafios, essa abordagem nos instiga a criar um espaço para a empatia, para a compreensão mútua, para a construção de pontes. A relação de Atena com a cidade de Atenas é emblemática. A cidade tornou-se um símbolo de democracia, um famoso berço da civilização ocidental. E ao observar tudo isso de uma perspectiva contemporânea, podemos ver seus ideais refletidos nas práticas modernas de governança e justiça. Você pode imaginar Atena como uma guardiã, sentada em uma colina, observando suas criações. Suas qualidades ainda reverberam em cada sistema jurídico que busca a equidade e em cada diálogo que visa a inclusão. Enquanto caminha por esses pensamentos, a figura de Atena se transforma em um espelho de nossas próprias lutas e conquistas. Qualquer um pode ser um pouco de Atena no dia a dia. Quantas vezes você se deparou com uma situação que exigia clareza mental, um conflito no trabalho, uma discussão em família? Dentro de você, essa voz sussurrava para agir com sabedoria, para procurar uma solução que beneficiasse a todos. Atena também é uma mentora em um mundo repleto de informação. Em um tempo em que as ideias se movem rápido como as folhas ao vento, sua presença nos inspira a pensar criticamente sobre o que consumimos. Você pode imaginar cada ideia como um pequeno botão de flor que precisa de luz e espaço para desabrochar. A sabedoria dela nos ensina a separar o que é útil do que é passageiro, a valorizar o pensamento reflexivo em vez de se deixar levar por impulsos efêmeros. Vamos nos lembrar da famosa história de Odisseu e sua engenhosidade apresentada por Atena. Ela o guiou, proporcionando a ele a estratégia para superar as adversidades. Imagine a força dela apoiando, orientando. Esse é um eco que ainda ressoa em nosso cotidiano. Cada vez que precisamos de coragem para enfrentar algo desconhecido, precisamos da astúcia de Odisseu, da mesma maneira que ele precisou da sabedoria de Atena. Assim, a história de Atena não é apenas antiga, é viva, pulsante em cada decisão que tomamos.
Atena é também um símbolo de criatividade. Pense na arte que ela inspirou, desde as esculturas magnificentes que adornam praças, até as obras literárias que moldaram gerações. A criatividade se torna uma manifestação da sabedoria. Você poderia imaginar um mundo sem as histórias que moldaram você? As invenções que mudaram o curso da humanidade? Cada artista, cada pensador é um canal para a expressão da sabedoria milenar de Atena. E quando nos engajamos em uma criação, seja ela grande ou pequena, estamos de certa forma reverberando seu legado. E à medida que a noite chega, essa reflexão se torna ainda mais profunda. O céu pintado de estrelas é como um manto que cobre a cidade. Atena observa com olhos atenciosos, como uma guardiã silenciosa. A cada estrela que brilha há uma história, um ensinamento, um conhecimento passado através das gerações. Isso nos lembra que a sabedoria é, na verdade, uma herança coletiva. Cada um de nós tem a responsabilidade de carregar essa chama e acendê-la em outros. A presença de Atena também ressoa na força do coletivo. Pense nas comunidades que se formam em laços de solidariedade. A união entre os indivíduos é um dos legados mais poderosos que podemos aprender. Assim como as oliveiras que crescem em comunidade, interligadas pelas raízes, nós também podemos encontrar força e apoio em nossas relações. A sabedoria de Atena nos ensina que ninguém precisa enfrentar desafios sozinho. É nesse espírito que podemos construir a verdadeira força do grupo, onde cada voz é ouvida e valorizada. Quando você permite que as lições de Atena permeiem sua vida, um novo horizonte se abre. Sua influência não é limitada a tempos e lugares distintos. Ela ressoa em nossa essência. Podemos ver essa sabedoria nas pequenas decisões cotidianas. Quando buscamos a clareza, quando agimos com respeito, quando promovemos o diálogo em vez da discórdia, estamos reverberando o legado da deusa da sabedoria. Pensar em Atena é contemplar um guia que nos convida a ser melhores a cada dia. É uma luz que brilha mesmo nas horas mais sombrias. Com seu legado, somos lembrados que temos a capacidade de moldar não apenas nossas vidas, mas onde vivemos. E assim, o ciclo recomeça. Com a serenidade do presente e os ecos do passado, nos alinhamos com a sabedoria eterna, que é sempre relevante, cada vez mais resplandecente. À medida que o dia cede lugar à noite, permita-se refletir sobre o que Atena significa para você. Em sua mente, uma folha cuja veia é a sabedoria, uma flor que brota em cada nova ideia. É um convite para olhar além, para encontrar a beleza na batalha da vida, onde a vitória mais significativa é a capacidade de amar, aprender e crescer. Ao se permitir ser guiado por essa presença, você se conecta ao que há de mais profundo na experiência humana. E assim o legado de Atena continua, vivo e pulsante em nossas almas. Imagine-se caminhando à beira do mar, o som das ondas se quebrando na praia como uma canção suave, um sussurro da natureza que ecoa por gerações. Agora pense em Poseidon, o deus dos mares, mas também o senhor dos terremotos. Ele é como um imenso pilar que sustenta o mundo, um ser cujas emoções são tão indomáveis quanto as tempestades que agitam o oceano. Ao conhecer Poseidon de forma mais profunda, você pode ver que ele é muito mais do que os mitos que contaram sobre ele. Ele é um ícone complexo, bem próximo da essência do ser humano. Você sabia que os gregos antigos reverenciavam Poseidon, não apenas como o deus das águas, mas também como responsável por abalos na terra? Sinta a conexão. O mar e a terra opostos e ao mesmo tempo interdependentes. Poseidon é um reflexo de nossas próprias dualidades. Assim como o mar pode ser calmo e sereno, ele também pode se tornar furioso e destrutivo.
Pense nas ondas suaves e confortantes. Agora imagine um tsunami avassalador. Na mitologia, Poseidon equilibra essas forças. Ele é tanto criador quanto destruidor. E assim como ele, todos nós temos dias em que tudo parece fluir e outros em que a vida nos sacode com uma força que não conseguimos controlar. Poseidon é frequentemente retratado com seu tridente, como um maestro regendo a sinfonia do mar. Mas pense na imagem mais profunda ali. O tridente é mais do que uma arma, é um símbolo de controle. Um controle que muitas vezes se torna efêmero. Você pode imaginar a sensação de estar em uma embarcação, navegando em águas tranquilas, mas sentindo que a qualquer momento uma tempestade pode surgir. Essa é a essência de Poseidon, esse jogo de luz e sombra nas nossas emoções e experiências. Observe como seu papel se entrelaça com as histórias de heróis e criaturas. Com seus caprichos, ele interferia em destinos. Como os ventos que mudam de direção, as ações de Poseidon moldavam o que estava por vir. Pense em Odisseu, em suas jornadas traiçoeiras, navegando em mares agitados, sempre sob a gaze de Poseidon. Mas Odisseu também é um reflexo de nós. Todos temos momentos de bravura e indecisão, e Poseidon representa essa batalha interna. Sinta a água do mar contra seus pés, refrescante e vívida. Agora, imagine como os habitantes das antigas cidades costeiras olhavam para o mar com uma mistura de adoração e temor. Eles dependiam dele para sustentar suas vidas, como nós dependemos de nossos relacionamentos e ambições. Para os atenienses, o mar Egeu não era apenas um meio de transporte. Era um símbolo de possibilidades, rica em mitos e lendas. E pelo amor de Poseidon, as ondas do Egeu trouxeram tanto sustento quanto perigo. É curioso pensar que, embora Poseidon tenha seu domínio sobre o oceano, ele também está intimamente conectado à Terra. Sua capacidade de provocar terremotos revela uma faceta menos conhecida, mas igualmente relevante. Nós costumamos associar terremotos à destruição e desestabilização, mas e se olhássemos para isso como uma metáfora da vida? Às vezes precisamos de um abalo para remodelar nossas fundações, para nos lembrar de que a mudança é uma constante. As fraturas que sentimos, as crises internas podem ser vistas como oportunidades de renovação e autodescobrimento. Imagine Poseidon como aquela parte de nós que anseia por explorar o desconhecido, mesmo que envolva riscos. Ele nos ensina que, assim como o mar, nossos sentimentos são profundos. Às vezes sereno, às vezes voraz. Essa dualidade busca harmonizar-se. Quando você observa uma tempestade se formando à distância, já sentiu a adrenalina? É o mesmo que observar nossas emoções se elevando. A vida, como o mar, é repleta de fenômenos naturais. Algumas tempestades são necessárias para nos forçar a examinar nossas profundezas. E essa ligação entre Poseidon e Erno lembra que nossas emoções não são isoladas. Assim como as ondas do mar podem agitar a areia da praia, nossas experiências emocionais influenciam nosso entorno e a maneira como nos relacionamos. O que isso nos ensina sobre empatia? Podemos refletir sobre como cada um de nós é um reflexo do outro. E pensar em Poseidon nesse novo prisma apenas aumenta nossa curiosidade. A complexidade que ele apresenta é um convite ao diálogo, à reflexão. Você pode sentir como os antigos atenienses que erguiam templos, como o templo de Poseidon em Saunion, em honra ao deus que reconheciam como um responsável por suas vidas. Era uma reverência à sabedoria de saber quando negociar e quando respeitar o que era maior que eles. Da mesma forma, em nossa vida moderna, muitas vezes encontramos situações em que é preciso entender quando agir e quando entregar-se ao mundo ao nosso redor. Essa é a habilidade que Poseidon nos proporciona. A
a sensibilidade às forças que não controlamos, mas que podemos respeitar. O que dizer dos conflitos que surgem entre os deuses? Poseidon não era apenas um antagonista, ele era parte de um cânone mais amplo de histórias. Essa intersecção reflete os conflitos que enfrentamos diariamente. Tudo faz parte da mesma tapeçaria. Tente imaginar as interações entre Poseidon, Atena e outros deuses. Elas nos ensinam sobre os desafios de liderança, cooperação e rivalidade. Você já teve que lidar com rivalidades em sua vida? Poseidon, nesse aspecto, se torna um aliado, ensinando a importância de entender as várias dimensões de um relacionamento. À medida que você reflete sobre Poseidon, é fácil sentir uma pontada de empatia por ele. Sua natureza impetuosa muitas vezes era mal interpretada. Os humanos o temiam, mas também o adoravam. Essa luta interna entre amor e medo é algo que ressoamos hoje. Muitas vezes nossos medos se manifestam em nossas relações, e por isso, é tão importante reconhecer que todos nós carregamos um pouco de Poseidon dentro de nós. Essa força poderosa que nos desafia a não apenas temer o desconhecido, mas a abraçar suas imprevisibilidades. Com o passar do tempo, as narrativas que cercam Poseidon evoluíram, mas você pode perceber que em essência sua mensagem permanece. Ele representa a conexão profunda com a natureza, a dualidade emocional que todos experimentamos e a necessidade de respeitar as forças que nos cercam. Ao pensarmos em nossos próprios mares e terremotos, podemos encontrar a coragem da perseverança nas pequenas coisas. Poseidon nos convida a viver plenamente, a sentir a brisa do mar em nosso rosto enquanto enfrentamos as ondas da vida. Você já parou para observar o horizonte, onde o céu toca o mar? Aquela linha tênue representa todas as interações que ocorrem entre humanos, entre sentimentos, entre o que conhecemos e o que está por vir. É assim que Poseidon nos ensina a abraçar a incerteza e a encontrar beleza na instabilidade. Numa tempestade ou numa calmaria, a vida é um enigma em constante mudança. Ao olharmos agora para Poseidon com um novo olhar, podemos internalizar que sua essência é também a nossa. Uma dança eterna entre a tranquilidade e a agitação, onde somos todos marinheiros em um vasto oceano de experiências. Agora imagine-se sentado à beira da água, observando as ondas suaves que tocam a areia. A brisa marítima acaricia seu rosto. Sinta como isso traz uma sensação de tranquilidade. Mas há algo mais profundo aqui, uma dualidade que flui sob a superfície das águas. Pense em Poseidon e Atena, dois deuses que representam aspectos opostos, mas complementares da existência. Enquanto Poseidon, com seu tridente, é a personificação do mar, da força e do tumulto, Atena traz a sabedoria, a estratégia e a paz. Juntos, eles encarnam a complexidade do ser humano, a tensão entre a força bruta e a razão. Essa dualidade é o que nos torna quem somos. Você já sentiu a luta entre agir de maneira impulsiva e parar para pensar nas consequências? É como um jogo constante de empurrar e puxar. Nesses momentos você pode se lembrar de Poseidon, quando a fúria das ondas se transforma em calmaria, ou de Atena, que sempre observa com um olhar ponderado. A vida, assim como a mitologia grega, é repleta de contradições. Você está sempre navegando entre os mares revoltos e as planícies serenas. É uma dança, não é? Cada movimento traz consigo a possibilidade de descobrir algo novo. Imagine que está em um barco, balançando suavemente sobre as ondas. À sua esquerda, as ondas se agitam, inquietas, como os próprios dilemas que enfrentamos. À sua direita, a calmaria da superfície reflete o céu azul, como os momentos de clareza que nos dão paz. Assim é a vida.
Essa oscilação constante entre desafios e calmaria é um eco dos conflitos que vemos nas histórias épicas. Em cada conto grego, essa luta entre deuses espelha nossos próprios dilemas internos. E assim como aqueles heróis, você também enfrenta decisões que demandam coragem. Olhe para o horizonte. A linha entre o mar e o céu é tenuemente definida. Isso retrata a incerteza que nos rodeia. A vida é um mistério em aberto, repleto de possibilidades. Quando Poseidon manifesta sua raiva, você pode sentir aquela força em sua própria vida. É a frustração que se transforma em ação impulsiva, a tempestade que surge quando você menos espera. Mas também ao lado da razão, representado por Atena, que nos convida a pausar e refletir. A sabedoria pode então emergir após a tempestade interior, permitindo que você veja as coisas sob uma nova luz. E o que dizer da interação entre esses deuses? Eles competem, mas também se complementam. É essa tensão que gera os mitos, que compõem a tapeçaria da nossa existência. Pense nas disputas, nas rivalidades, nas guerras, mas também nas colaborações. Na vida moderna, isso ressoa quando você vê como as pessoas podem criar e destruir ao mesmo tempo, como as ondas do mar que podem ser tanto tranquilas quanto devastadoras. Você pode se identificar com isso, não pode? Às vezes, sua própria mente é uma batalha entre a impulsividade de Poseidon e a sabedoria calmante de Atena. Pense nas escolhas que você faz diariamente. Quando você decide agir por impulso, muitas vezes o mar se agita e os resultados podem ser imprevisíveis. Quando você pensa com sabedoria, porém, as águas se acalmam e a paz pode ser encontrada. Assim como o ciclo de maré, sua vida oscila entre essas duas realidades. Lembre-se das lições de Poseidon e Atena ao enfrentar dilemas pessoais. Eles estão sempre presentes, como amigos invisíveis, guiando suas decisões. A Midtown, em um pequeno barco sob a maior tempestade, é preciso ter a coragem de lembrar que cada onda vem e vai. O mesmo se aplica a cada dilema. A vida não é uma linha reta, mas uma série de curvas e reviravoltas, de calmarias e tempestades. Mesmo nas dificuldades, há oportunidades de aprendizado. Você já sentiu que a confusão traz clareza e que a dor pode reconfigurar seu caminho? Essa é a beleza do conflito dentro de nós. É aí que encontramos a verdadeira maturidade, onde a força e a sabedoria se entrelaçam. Reconhecer essa dualidade, quando se envolve nas interações diárias, descortina uma nova perspectiva. Imagine conversar com alguém e sentir que você está tentando ser firme, como Poseidon, mas a voz interior que lhe diz para ouvir, para entender, isso é Atena. Esses momentos de reflexão entre divergir e convergir são fonte de crescimento. É assim que as histórias de deuses e humanos se entrelaçam, refletindo a luta constante entre o que queremos e o que devemos fazer. A mitologia nos oferece essas lições que ecoam por milênios. Poseidon e Atena são como um lembrete de que a vida é feita de altos e baixos, de desafios e paz. Sua história se desdobra em cada ação, em cada escolha que fazemos. E ao observar essa dualidade, você pode perceber uma nova dimensão em suas experiências. Construir e destruir, amar e lutar, tudo faz parte de uma única narrativa. Pondere sobre isso enquanto as ondas continuam a quebrar suavemente na areia. E agora, enquanto o sol se põe no horizonte, lembre-se de que é perfeitamente normal sentir essa flutuação, essa dualidade. Você não está sozinho. Esse conflito interno é um sinal de que você está vivo, consciente e engajado. Olhe para as águas mais uma vez. Elas não são apenas uma superfície, são uma profundidade de experiências, emoções e histórias antigas. Assim como Poseidon e Atena, você também é uma confluência de forças que moldam sua vida. Você pode encontrar harmonia nelas.
E ao fazer isso, descobrirá que a vida se torna uma linha mais fluida, tão serena e tempestiva quanto o mar. Agora, enquanto o dia se despede e as estrelas começam a brilhar, leve consigo essa reflexão. A dualidade não é um fardo, mas uma bênção. Uma lembrança de que, assim como as ondas que vão e vêm, você sempre pode encontrar seu equilíbrio interno. E nessa jornada, cada passo, cada breath, espelha mais spirit te compare serede de medio erminio de quim. Agora, imagine-se caminhando lentamente numa ladeira suave, onde a brisa leve traz consigo o cheiro da terra molhada. À sua volta, oliveiras robustas se erguem, suas folhas dançando serenamente sob a luz do sol. Você pode quase ouvir o sussurro dessas árvores, antigas guardiãs de histórias que se entrelaçam com a própria essência de Atenas. O pé de oliveira, símbolo não apenas de uma cidade, mas de uma cultura inteira, está aqui para te lembrar de algo profundo. Sinta a calma desse lugar, onde o tempo parece ter parado. Visualize o famoso mito em que Atena e Poseidon disputavam o domínio da cidade. Em um gesto de sabedoria e generosidade, a deusa do conhecimento fez brotar um pé de oliveira, oferecendo um presente que nutriria seu povo. Esse gesto é um lembrete do poder da natureza e da conexão humana com o mundo ao nosso redor. Assim como as raízes da oliveira se aprofundam na terra, nossas vidas também se entrelaçam com o legado que deixamos. Você já parou para pensar na história que carrega dentro de si? Assim como aquele pé de oliveira, cada um de nós tem uma narrativa que se estende por gerações. As oliveiras podem viver por milênios. Elas testemunham as mudanças do mundo. Elas veem o brilho do sol e a escuridão das tempestades. Winston dá a imagem de uma cidade em ebulição, onde a sabedoria e a força coexistem. Atenas, berço da filosofia, um lugar onde ideias florescem, como as folhas verdes que brotam das oliveiras. Sinta a energia se acumulando como uma onda prestes a se quebrar. Essa conexão entre passado e presente é uma dança contínua. Tu também és parte desse movimento. Suas decisões e ações refletem o que foi vivido antes de você. É mágico pensar que na Grécia Antiga, a oliveira não era apenas uma árvore, mas um símbolo de paz e prosperidade. Quando você oferece um ramo de oliveira, está oferecendo esperança. Você pode carregar isso em seu coração enquanto observa a imagem das oliveiras balançando suavemente, como um amigo antigo, sempre presente, sempre oferecendo serenidade. Esse legado ensina sobre sustentabilidade. Em um mundo que frequentemente busca o novo, o que você aprenderá ao contemplar a resistência e a força de algo que mantém suas raízes, mesmo em tempos difíceis. Às vezes, a vida pode ser como uma oliveira. Crescemos em ambientes que testam nossa força, mas a essência é o que nos sustenta. Você lembra daquela tempestade que passou, que parecia que levaria tudo embora? Assim como a oliveira que sobreviveu a tempestades e secas, você também pode emergir mais forte. Isso é sobre resiliência, e o pé de oliveira em Atenas é um grito silencioso sobre isso. É um sopro de vida que ressoa na história, uma lembrança de que mesmo nas dificuldades, a vida pode continuar. Nesse caminho tranquilo entre as oliveiras, perceba cada detalhe, as folhas comandos do vento, criando uma sinfonia suave. Cada folha é como uma lembrança. Algumas, brilhantes e verdes, representam os momentos de felicidade. Outras, um pouco mais desgastadas, simbolizam as lições que você aprendeu. A vida é assim, feita de um mosaico de experiências, cada uma contribuindo para o quadro maior que você é. Que tipo de oliveira você está se tornando? Agora, enquanto seus pés tocam levemente o chão, pense no que significa o legado que você está construindo.
A oliveira é fonte de alimento, mas também de tradição. Seus frutos são usados para a produção de azeite, que tem um papel especial em várias culturas. Isso também é algo que você se conecta no dia a dia. A maneira como você se relaciona com as pessoas à sua volta, como troca de afetos e ensinamentos, é o azeite de sua vida. Você nutre as relações que lhe são preciosas. Como as oliveiras se interconectam, assim também você. E há uma serenidade inigualável no entendimento de que não se trata apenas de deixar um legado, mas de viver em harmonia com ele. Permita-se refletir sobre o que isso significa para você. A oliveira representa o crescimento pessoal, a evolução. Cada caderno de notas que você preenche conta uma parte da sua história. Cada momento de quietude e reflexão molda quem você é. Você já considerou o quanto esses pequenos momentos são valiosos? Assim como aqueles frutos caem e se transformam em novas sementes, suas histórias também têm o poder de germinar em novas experiências. Esse pé de oliveira em Atenas carrega a memória de um mundo passado, mas também é um farol para o futuro. Você também pode ser um farol. Como você irá iluminar o caminho de outros? Pense nas oliveiras ao seu redor, como elas oferecem sombra e conforto. Isso nos ensina sobre o que é ser humano. Há uma beleza profunda em ser gentil, em estar presente. Quando você consulta as raízes das oliveiras e reflete sobre o que está sendo nutrido em seu coração, dá a chance de florescer em amor e compaixão. À medida que o sol começa a se pôr e a luz dourada se espalha sobre a paisagem, permita-se sentir a serenidade que é emanada. O pé de oliveira não é somente uma árvore em Atenas, é um símbolo atemporal de continuidade e de nossa relação com a natureza. Cada um de nós tem um papel a desempenhar neste grande mosaico. O que você deseja plantar em sua própria vida? Como as azeitonas se tornam azeite? Como suas experiências se transformarão em sabedoria? Ao deixar que essas perguntas pairarem no ar, deixe-se levar pela suavidade do momento. A resposta não precisa ser imediata, e assim você se encontra entre as oliveiras, em um espaço que é ao mesmo tempo sagrado e simples, como todas as coisas belas da vida. Você sente isso? O peso das histórias que nos conectam a todos. O legado do pé de oliveira é mais do que símbolo. É um lembrete do potencial dentro de cada um. E ao olharmos para a imagem daquela árvore antiga, pergunte-se o que realmente aprendemos com essa história. Ao permitir que essa pergunta ecoe suavemente em sua mente, você pode descobrir um novo entendimento que guia sua jornada. O tempo continuará a fluir, mas as lições permanecem, esperando ser exploradas em cada nova folha que brota das oliveiras. Em uma suave transição entre o dia que se despede e a noite que se aproxima, você sente a serenidade que envolve o ambiente ao seu redor. O céu, agora tingido de tons quentes e suaves, é um lembrete de que, mesmo após as tempestades, a luz pode voltar a brilhar. Enquanto as estrelas começam a pontilhar o céu, você reflete sobre as histórias que se entrelaçam sob essa vastidão infinita. As oliveiras, com suas folhas a brilhar sob o suave luar, simbolizam uma continuidade, uma herança que transcende o tempo. Assim, a imagem de um pé de oliveira, de raízes profundas e tronco resistente, ressoa em seu coração. Ele é um testemunho da resistência, da força e da beleza que floresce mesmo em meio às adversidades. Você já contemplou como a vida se manifesta em ciclos, assim como as estações mudam nas árvores? É um lembrete gentil de que tudo tem seu tempo e que mesmo em momentos de desagregação há a promessa de renascimento. Enquanto escuta o sussurro do vento passando por entre os ramos, uma sensação de calma perpassa sua alma.
Você se permite um momento de introspecção e contempla a sua própria jornada. Quais foram as tempestades que você enfrentou? E quais olivas você pode agora colher e transformar em sabedoria? Essa reflexão é delicada, quase como uma oração silenciosa que une seu ser ao universo. Ao pensar sobre as histórias de Atena e Poseidon, você percebe que a sabedoria muitas vezes se esconde nas lições aprendidas. Atena, a deusa da sabedoria, não apenas desafiava Poseidon, mas também nos ensina que há força na contemplação, na escolha consciente de como reagir. Em suas próprias batalhas diárias, quais são os momentos em que você pode se lembrar de agir com a serenidade de Atena? E quando se depara com o caos, como pode reconectar-se à luz que reside dentro de você? Essa conexão é essencial. O pé de oliveira, símbolo de paz e prosperidade, convida você a refletir sobre o que significa cultivar um espaço seguro para si e para os outros. Cada ato de bondade, cada gesto de amor é uma semente que você planta em solo fértil. Pense nas pessoas que cruzam seu caminho e no impacto que você tem sobre elas. Os pequenos atos de compaixão podem ressoar de maneiras inesperadas, criando um legado de luz que perpetua entre aqueles que se reúnem sob sua sombra, assim como os cidadãos de Atenas que se reuniam sob as copas das oliveiras. À medida que a noite se aprofunda e o som das ondas do mar continua a embalar seus pensamentos, você é lembrado de que a vida é uma tapeçaria rica, tecida com experiências de todos os tipos, as lutas e as vitórias, as perdas e as descobertas. Cada um de nós traz consigo a força de um Poseidon, capaz de enfrentar os desafios imensos da vida, e a sabedoria de uma Atena, capaz de cultivar a eterna busca por conhecimento e entendimento. E talvez no fundo, tudo que realmente desejamos é encontrar nosso próprio equilíbrio entre essas forças, abraçando a vulnerabilidade que existe em ser humano. Permita-se essa reflexão ao olhar para as estrelas que mais uma vez se acendem no céu vasto e infinito. Cada uma delas é uma luz que traz consigo a promessa de novos começos, de recomeços a cada passo dado. Então, enquanto você respira profundamente, envolto nessa paz silenciosa, lembre-se de que essa jornada nunca é solitária. Cada pé de oliveira, cada gota do mar, cada estrela que brilha, é uma parte do todo que compartilha um laço um com o outro. Que você se permita fazer parte desse ciclo, dessa grande sinfonia da vida, onde todos têm um papel a desempenhar. E a beleza na complexidade dessa interação que nos ensina de maneira sutil a importância da união. À medida que você se despede deste momento, que essa serenidade se torne um alicerce em seu ser. Aceite cada experiência, desafio, cada vitória. E sempre que olhar para o céu estrelado ou sentir a brisa suave, lembre-se de que, assim como as oliveiras, seus valores e ensinamentos também têm o poder de se perpetuar, nutrindo o ambiente ao seu redor e permitindo que outros cresçam à sua sombra. Explore as nuances da vida e descubra o que significa ser parte desta tapeçaria. Ora em meio à calma, ora em meio ao caos.